Bem-vindos ao capítulo mais longo do livro de Mórmon. É difícil de entender. Por que tantos detalhes sobre as oliveiras? Bem, Jacó não estava apenas tentando se ramificar no simbolismo. Ele está, na verdade, citando um antigo profeta Zenos, que ensina com maestria a história da casa de Israel usando oliveiras. Usando parábolas e alegorias, os antigos profetas hebreus como Zenos e Isaías podiam transmitir vividamente múltiplas camadas de verdade com exemplos cotidianos com os quais as pessoas estavam muito familiarizados. Portanto, vemos de forma criativa e visual como o Senhor trata o seu povo, a casa de Israel. E também podemos comparar esta imagem a nossas vidas hoje. Assim, no versículo 3, como uma verdadeira árvore frutífera, com o tempo a casa de Israel tornou-se repetidamente menos frutífera e mais selvagem. O povo precisava da influência modeladora e nutritiva do Senhor para se tornar produtivo novamente. Parece que o versículo 4 foi cumprido pela primeira vez quando Moisés tirou os filhos de Israel do Egito, após 400 anos de apostasia e escravidão. A geração mais velha endureceu seus corações no deserto, então o Senhor teve que podá-los e destruí-los completamente para dar espaço para a geração mais jovem da árvore genealógica crescer. O Senhor teve que podar a casa de Israel em muitas ocasiões ao longo do Velho Testamento. Ele também cavou repetidamente as raízes para humilhar o povo. Quando eles quiseram, ele os alimentou, dando-lhes orientações e ensinamentos por meio de seus profetas. O Senhor faz coisas semelhantes conosco, coletiva e individualmente hoje. Assim como o corte de um grande galho que parece muito doloroso, há momentos em que coisas que amamos são cortadas, como a morte de um ente querido, um relacionamento rompido, um emprego perdido ou qualquer outra coisa que você perde depois de ter dado tanto trabalho. Difícil desenvolvê-lo como parte de sua vida, mas com a perspectiva adequada, podemos agora reorientar os nossos esforços, exercer fé e produzir novos frutos. E o Senhor da vinha sabe o que está fazendo. E o mesmo se aplica à escavação. Quando o solo se solta, o ar, a água e os nutrientes podem chegar às raízes e ser absorvidos. Embora o afrouxamento destrua as raízes superficiais, ele força a árvore a lançar raízes mais profundamente no solo, para que com a estação da seca e das tempestades furiosas chegar, e elas acontecem, nós, nossos filhos e a igreja estaremos firmes e imóveis. As raízes superficiais não nos ajudarão nas nossas tempestades pessoais. Depois, ao esterco. Alguns acham que ter o Senhor lhes dizendo o que fazer e dando-lhes mandamentos por meio das Escrituras, na igreja e em oração, pode ser bem um pouco repulsivo. Mas Deus, o grande jardineiro, precisa de nós para produzirmos bons frutos. E embora às vezes essas coisas possam ser muito difíceis de ouvir, com um coração humilde, se examinarmos as Escrituras e fizermos uma oração íntima e realmente ouvirmos a voz de Deus, nossas raízes superficiais desaparecerão, se tornarão mais profundas e produziremos fruto que acrescentará tanta alegria às nossas vidas e à vida dos outros. Por fim, o enxerto, ou seja, pegar um galho e implantá-lo em outra árvore. No versículo 8, o Senhor poda alguns galhos e os enxerta em galhos de tamanho semelhante em outras árvores da vinha. Quando o enxerto é bem sucedido, o galho cresce e produz bons frutos, embora agora esteja conectado a uma árvore silvestre. Isso parece análogo à dispersação de Israel, e o versículo 14 soa como uma descrição perfeita das 10 tribos perdidas, quando o Senhor permitiu que a Assíria as levasse para outras partes do mundo em 721 a.C. Grande parte do resto do capítulo é sobre o que acontece com a dispersão cada vez que o Senhor nos visita. Sua primeira visita, do versículo 3 ao 14, parece cobrir principalmente os eventos do Antigo Testamento. Sua segunda vinda, do versículo 15 ao 28, fala sobre eventos que aconteceram na época de Cristo, logo depois, e dos nefitas e dos lamanitas.
O versículo 17 e 18 parecem uma descrição simbólica de muitos gentios que foram adotados na casa de Israel através do trabalho missionário dos primeiros apóstolos, como Pedro e Paulo. Então, no versículo 21, o servo percebe que o Senhor plantou uma árvore específica em um local pobre do solo. O Senhor ensina muitas lições àquele servo nos próximos 4 versículos sobre como produzir bons frutos. Ele lembra ao seu servo que sabia que o terreno não era ideal. Então ele dedicou um cuidado extra nutrindo e cuidando aquela árvore, e ela realmente produziu bons frutos. Depois, mostrou ao servo outra árvore frutífera que ele havia plantado num solo ainda pior. Uma das mensagens aqui reflete o ensino de Jesus. Pelos seus frutos e não pelas suas raízes os conhecereis. Uma família ou um indivíduo pode ser colocado ou nascer numa situação terrível e ainda assim tornar-se frutífero, desde que responda adequadamente aos esforços nutritivos do Senhor. No versículo 25, há uma árvore plantada em um bom local de terra com parte dos frutos bons e parte de frutos ruins. É muito provável que Jacó e Nefe tenham comparado esta parte à sua nação de Nefe e aos lamanitas na terra prometida. E se esse for o caso, os esforços missionários nos livros de Alma e Elamã estão simbolicamente incluídos no versículo 26 a 28. Parece que a terceira visita começa no versículo 29 e é a seção mais longa da alegoria. Isso continua até o versículo 59, onde o Senhor encontra uma tonelada de frutas por toda a parte da vinha, mas é tudo silvestre. Isso realmente soa como a grande apostasia. Por não encontrar nenhum fruto bom, o Senhor da vinha chora, dizendo: "O que eu poderia ter feito mais?" Mas é lindo ouvir o servo implorar ao Senhor para poupá-la um pouco mais e tentar mais uma vez produzir bons frutos. O Senhor concorda e decide trabalhar na vinha uma última vez. E assim começa a reunião final nos últimos dias. Agora é a nossa vez de trabalhar na vinha e o versículo 72 nos diz que o Senhor da vinha está trabalhando conosco neste esforço. Você pode estudar os versículos 60 a 77 para ver o que o Senhor espera de nós. Então, esta é realmente a nossa história. Ao estudarmos este capítulo, devemos lembrar que o Senhor é um mestre jardineiro que produz frutos na casa de Israel, na igreja, na sua família e na sua própria vida. Esperamos que essa apresentação tenha te ajudado a se aproximar um pouco mais de Jesus Cristo. Agora é a sua vez de estudar e continuar aprendendo, linha sobre linha. Então, vá ler as Escrituras.